Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pérolas da Palavra. E antes de mais nada, eu te convido a inscrever-se no nosso canal, a acessar o sininho e dar o seu like, porque isso favorece para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. E também que você assista até o final. É muito importante isso para que você passe uma mensagem ao YouTube de que o material é excelente para você, que você gostou muito, tá bom? Faça isso e seja um daqueles que vai anunciar a palavra de Deus com autoridade e com poder. Obrigado. Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um estudo bíblico de descoberta. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 até os 52. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 a 52, tá bom? Como é hábito nosso, nós vamos ler esse texto 3 vezes. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nos acompanhasse, e, se possível, você me acompanhasse lendo também em voz audível, voz que você possa ouvir a sua voz, tá bom? Vamos lá, vamos ler a palavra. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez Marcos 10, a partir do versículo de número 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, de um salto, e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Vamos então à nossa terceira vez para lermos o texto. Marcos 10, 46 até o versículo de número 52. E foram para Jericó.
Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com ele os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém. Vamos orar. Ó Deus, Pai querido, amigo, conselheiro, Deus forte, aquele que, através de Jesus Cristo, seu Filho, nos redimiu dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Estamos diante, ó Deus, de um dos mais brilhantes momentos na história de Jesus Cristo, enquanto aqui estava, curando Bartimeu. Pai, que nesta hora o teu Espírito Santo revele a cada um de nós verdades profundas, princípios que possam moldar a nossa vida de tal maneira que vivamos para te agradar e testemunhar o teu poder. Clamo ao Senhor para que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos para descobrir verdades profundas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, irmãs, amigos que estão conosco hoje no nosso estudo bíblico. Se essa é a primeira vez que você está conosco, seja muito bem-vindo. Muito bem. Esse texto revela o seguinte, eu vou falar agora com as minhas palavras o que a gente acabou de ler. Isso é muito importante, né, que você fale com suas próprias palavras aquilo que você acabou de ler. Não é uma interpretação, é apenas o que é que nós lemos. Bom, o que nós lemos foi o seguinte, aí nas minhas palavras, obviamente, né, Jesus foi para Jericó, ficou lá um tempo, e saindo de Jericó, ele estava acompanhado pelos seus discípulos e uma grande multidão, e por onde ele passou, à margem do caminho, à beira da estrada, estava ali Bartimeu, que era cego, mendigo, era filho de Timeu, e ouvindo falar que era Jesus o Nazareno, então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas as pessoas que estavam ali falavam para ele ficar calado, para ele não incomodar o mestre, ficar calado. Mas ele aí gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus parou e mandou chamar. E aí foram chamar o cego e disse: Olha, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E de um salto, ele se pôs em pé, lançou de si a capa e foi encontrar-se com Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que é que você quer que eu te faça? E o cego disse: Que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver e seguir a Jesus caminho afora. Lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso isso. Esse texto tem, então, alguns personagens. Nós temos os discípulos, a multidão, temos Jesus, temos o cego. Basicamente, essa cura, né, esse milagre foi feito envolvendo estas pessoas. Eu quero analisar com vocês
dentro desse texto, porque o estudo bíblico de descoberta é para ficar dentro do texto que nós lemos esses personagens. Vamos começar, obviamente, por Jesus, né? Quando a gente começa por Jesus, é maravilhoso. O que esse texto nos revela sobre Jesus? Isso é muito importante. A primeira coisa, né, no versículo de número 46, Jesus esteve em Jericó e Jesus provavelmente, o texto não fala, mas provavelmente ia para Jerusalém, e quando ele passou pelo caminho, estavam com ele a multidão e os seus discípulos. Então ele tinha um compromisso, ele tinha uma jornada. Eu não sei ao certo quantos quilômetros naquela época eram de Jericó a Jerusalém, mas alguns historiadores dizem por volta de 60 quilômetros. Era uma jornada a pé, uma jornada bem longa, né? E provavelmente não era para andar à noite. Então Jesus tinha uma certa urgência. Mesmo assim, ele para. Isso é fantástico. Quando ele ouviu o grito, né, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele parou. Isso olha, gente, quando eu leio esse texto, eu imagino Jesus cheio de pessoas ao redor dele, seus discípulos, e ele para. Ele para. Ele deve ter ouvido alguém falar para o cego, sei lá, né? Não, fica quieto, né? Fica aí tranquilo, fica na tua, não incomode. Jesus tem outras prioridades. Outra coisa sobre Jesus é que ele respeita, né, o cego. Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Ainda que pareça uma pergunta óbvia, não é. Nós vamos ver daqui a pouco por que não é uma pergunta óbvia. E Jesus pergunta para ele, então: o que você quer que eu te faça? Porque Bartimeu era um mendigo, ele era de uma linhagem muito especial, a gente vai ver daqui a pouco, e ele está ali, mendigando, cego, e então Jesus pergunta: Bartimeu, o que você quer? E ele dá a resposta mais objetiva, né? Que eu volte a ver, e Jesus faz uma coisa assim, que o texto, eu até, ao comentar com vocês, eu acrescentei algo que não está no texto, né? Porque quando Jesus pergunta para o cego: que queres que eu te faça? E o cego diz que eu quero tornar a ver. Jesus não hesita em dizer: vai. Olha só, antes da cura, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Vai. Esse imperativo é muito sério, né? Jesus estava dizendo para ele: você não vai ficar mais onde você está. Vai. Mas Jesus não designou para onde ir. Deixou que o cego decidisse. E a gente sabe que o cego decidiu seguir a Jesus. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus ele não faz acordo, eu vou te curar para você ser meu. Não. Ele não faz conchavos. Ele chamou o cego, perguntou: o que você quer? O cego: eu quero ver. Jesus: vai, a tua fé te salvou. Ponto final. Ele é direto, objetivo, fantástico isso, né? E Jesus associou a fé dele à salvação e não à cura. Apesar de que eu sei, provavelmente tem alguns exegetas me ouvindo, eles vão falar assim: mas a palavra grega para salvação e saúde é a mesma. É verdade. Mas nesse texto, traduzir saúde, vai, e a tua fé te deu saúde, é bem complicado. Porque dentro do contexto dessa cura, tem a cura e tem a salvação. Por quê? Porque Bartimeu não era uma pessoa qualquer. E é interessante que quando Bartimeu ouve falar que é Jesus o Nazareno, Bartimeu dá sinais
de conhecê-lo, porque ele começa a dar duas grandes revelações. Primeiro, Jesus. Jesus. Depois ele diz, filho de Davi. Então, ele associa Jesus à linhagem de Davi. Então, não era uma pessoa qualquer. Não era um mendigo analfabeto ou desinformado. Não. Ele sabia quem era Jesus. E quando Jesus pergunta o que quer que eu te faça, ele diz, mestre. Então, ele reconhece o senhorio de Jesus. Então, essa fé fez com que esse homem fosse salvo depois de curado. Porque diz a Bíblia o seguinte, depois que Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, o versículo de número 52 diz, e imediatamente ele tornou a ver. Fantástico, né? Fantástico. E ele seguiu a Jesus estrada fora. Muito bem. Então, Jesus assegura às pessoas que têm uma fé positiva nele a salvação. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Mas o meio dessa graça realizada em você é a fé. Muito bem. Outro grupo que eu quero analisar com vocês é a multidão. Eu vou incluir os discípulos no meio da multidão. Não vou separá-los, porque o texto não os separou. Então, Jesus está saindo de Jericó, e vai com ele os discípulos e uma multidão. Gente, o que o texto fala sobre essa multidão? Bom, a primeira coisa que o texto fala é que essa multidão caminhava com Jesus. Provavelmente eram discípulos anônimos, vou assim chamar. Tinha os discípulos, que nós conhecemos, 12, que se tornaram apóstolos, e a multidão que o seguia. Conhecia Jesus, sabia dos milagres, sabia do poder salvador, sabia da graça de Deus sobre ele, sabia quem ele era, filho de Deus. Essa multidão está seguindo a Jesus. E mesmo seguindo a Jesus, quando uma pessoa clama por Jesus, essa mesma multidão diz, fica quieto. Olha só, é interessante que quando eu começo a ler o texto, no versículo de número 48, diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. É interessante isso. Por que isso é interessante? Porque como que o cego soube que era Jesus, o Nazareno? Porque alguém da multidão disse, olha, ele deve ter escutado, ele era cego, mas não era surdo, escutou muita gente, bom, aquela murmúrio, que negócio, e ele perguntou o que está acontecendo. E alguém disse, é Jesus, o Nazareno, que está passando aqui. Alguém dentre a multidão, então vamos, como não há nome, vamos falar, a multidão disse para ele. E então ele começa a clamar, e essa mesma multidão que disse que era Jesus, disse, cala-te, fica quieto. Olha só, repreendiam para que se calasse. E aqui a palavra repreender, quer dizer, você está fazendo uma coisa errada. Esquece. E aí você pode acrescentar o que você quiser. Não está no texto, então você pode pensar o que tipo de repreensão essa multidão fez com o cego. Então é interessante, a multidão diz quem é Jesus e a multidão fala assim, você não pode ficar quieto, enfim. Mas essa mesma multidão, quando Jesus diz, chama, essa multidão chega para o cego. Olha que incoerência, né? Essa multidão chega para o cego e diz, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A multidão é assim, gente. Quem fica dando ouvido para a multidão só sofre. Porque a multidão é instável, a multidão ela segue a onda. Né? A multidão diz, fica quieto, não fala, depende do céu. Vem, tem bom ânimo, ele te chama. A mesma multidão. Né? Isso, cada vez que eu começo a pensar em multidão, eu vejo às vezes que nós deixamos de receber muitas bênçãos porque ficamos ouvindo a multidão. Você inclui quem quiser nessa multidão que fica dizendo, fica quieto, não adianta orar,
não adianta fazer isso, não adianta, não adianta, não adianta, você não vai conseguir. E essa mesma pessoa, ou essa mesma multidão, quando você consegue estar, fala, parabéns, isso mesmo, fica em pé, valeu, estão te chamando. Então, não confie muito na multidão, faça como Bartimeu. O que a multidão diz não é importante, sim o que eu creio e o que eu quero, isso sim é importante. E é interessante que a multidão chega para ele com uma palavra de encorajamento, tem bom ânimo. A mesma multidão que o repreendia e a mesma multidão que diz, tem bom ânimo. Pensa nisso, todas as vezes que você for passar por algum momento e ter alguma necessidade diante de Deus, né? Ok, então vamos agora analisar ou conhecer o cego Bartimeu. E aí, gente, é muito, muito, muito interessante. Antes da gente ver, bom, vamos lá, no versículo 46, tem um detalhe. Eu sempre digo o seguinte, nada nas Sagradas Escrituras é por acaso, nada. Tudo que Deus colocou foi com precisão e com um ensino completo. Então veja o seguinte, no versículo 46, quando fala quem é o cego, dando a sua identidade, o texto diz o seguinte, que o nome dele era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Se não fosse importante o nome do pai, não precisava constar aqui, porque já no nome dele já estava Timeu. Então, Bar é filho de Timeu. Na nossa linguagem hoje seria a pessoa que fala Robson, então é filho de Rob, ou de Bob, no inglês. Então, assim, já inclui no nome. Então, o nome próprio dele já inclui o nome do pai, Bartimeu. Mas o texto, além de falar que ele era cego, que ele era mendigo, ele diz, é filho de Timeu. E aí, meus queridos, eu tomei a liberdade, não é muito comum, mas como apareceu esse nome, eu quis saber quem era Timeu. E aí, realmente, o texto, o Espírito Santo abriu os meus olhos para entender verdades fantásticas. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre Timeu, ele era um historiador grego, filho de Andrômaco, tirano da Sicília. E ele servia na unidade militar de Betel como general. Olha só. E depois de aposentado, se tornou um cidadão bem-sucedido como um forte comerciante. Aí o que acontece? Os romanos vêm e ocupam não só Jerusalém, ali aquela área, mas se estende, o Império Romano se estende e também dominam os gregos, dominam a área em que Timeu morava. E Timeu, ele fica, o que os romanos fazem? Cortam o salário dele como aposentado e tiram todas as propriedades que ele tinha, que eram muitas, porque ele era um homem rico, ele era general, e ele historiador, enfim, ele tinha muito recurso. E o que os romanos fazem? Tiram isso dele, ele fica, então, ele se rebela, se torna, que hoje se chamaria, como eu posso dizer, um rebelde, um guerrilheiro, ele se torna e ele, então, tenta levantar um motim contra a Roma. E o que fizeram? Os romanos o pegaram, o mataram de uma forma muito curiosa, porque ele foi crucificado, que era uma forma dos romanos matarem ou sentenciarem os rebeldes, os subversivos, enfim. E ele é crucificado. E o que acontece? Os romanos tomam uma decisão drástica.
pega o filho de Timeu, Bartimeu, e furam os olhos dele, para que ele não se torne um rebelde, um guerrilheiro como o pai. Então, Bartimeu tem os seus olhos furados pelos romanos para que ele não seguisse os passos do pai. E aí o texto mostra Bartimeu cego, à beira do caminho, mendigando. Agora você vai entender a pergunta de Jesus para ele: o que, é que você quer que eu te faça? Provavelmente Bartimeu devia ter uma revolta muito grande dele, provavelmente. Ele não tinha nada depois de ter muitos bens, né? E Jesus pergunta: o que é a sua prioridade? Ele: eu quero tornar a ver. E isso significa bastante, porque um cego ali estava acomodado, vivendo de esmola, tranquilo. A hora que ele passasse a ver, ele tinha que trabalhar, enfim, tinha que voltar, tinha que assumir compromisso. Mas ele diz: eu quero tornar a ver. Então, é importante a gente entender esse contexto da família, porque a Bíblia cita Bartimeu e cita o nome do pai dele. Isso é fantástico. Vamos seguir. Ele ouviu falar que era Jesus o Nazareno. Ele tinha ouvidos para ouvir, né? Sensacional. Ele conhecia Jesus. Ele clamou por misericórdia. É interessante que ele não pediu por cura, ele pediu por misericórdia. Ele não falou: Jesus, vem me curar. Ele disse: tem compaixão de mim. Ou seja, sinta a minha dor. E Jesus sentiu, né? E ele tomou, né, 3 atitudes que eu já ouvi muitos pregadores falando sobre isso, né? Quando ele recebeu o convite, vem para Jesus, a primeira coisa que ele fez foi lançar de si a capa. Você pode fazer qualquer analogia com essa capa, mas o fato é que essa capa o protegia da poeira, da chuva, do vento, era o seu abrigo. E ele lança isso fora antes de ir para Jesus. Só de ouvir o chamado de Jesus, ele já falou: não precisaria mais dessa capa. E isso é fantástico, viu? Não era uma capa qualquer, como a gente já mencionou aqui. Segunda coisa que ele faz, ele dá um salto. Ele não se levanta e eu tenho que ir lá. Não, ele dá um salto. É um pulo. Assim, é a minha chance, não vou perder. E ele corre e vai para Jesus. Essas 3 atitudes de Bartimeu nos ensinam como devemos agir quando ouvimos a voz de Jesus nos chamando. Fantástico, né? Além disso, ele chamou Jesus de mestre. Ele disse: mestre, que eu torne a ver. Sensacional isso. Além disso, ele foi claro e direto na sua resposta. Ele, assim como Jesus foi direto, ele também foi direto, foi objetivo. Ele disse: eu quero tornar a ver. Ele não falou: tu sabes a minha história, eu era assim, a filha de... Ele falou: eu quero tornar a ver. Sabe que muitos de nós, a gente inventa muito, sabe? E não é necessário, porque Deus conhece toda a história. Toda a história. Se ele fala: o que é que você quer? Diga isso, eu quero isso. E ponto. E ouça o que ele vai responder, né? E a Bíblia diz que imediatamente viu e seguiu a Jesus. Ou seja, ele não fez assim: primeiro vou para casa, eu vou mostrar para aqueles romanos cretinos que agora eu enxergo. Não. Parece que no momento da cura, ao estar com Jesus, a mágoa desapareceu, o perdão chegou e ele simplesmente seguiu a Jesus estrada fora. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo demais. Bom, provavelmente vocês vão descobrir mais coisas estudando esses personagens, né? Isso é sempre no texto, tá, gente? Não vá para outro canto, não. Detenha-se a esse texto. Muito bem, agora eu pergunto a você: você descobriu alguma coisa nova
ou algo saltou aos seus olhos, ao seu coração, ao ler esse texto? Se você teve algo assim, por favor, né, anote. Ou se você puder me dar um feedback, se, pastor, eu descobri nesse texto isso que me edificou bastante. Seria muito legal. Tá? Aliás, a ideia desse estudo bíblico descoberta é com um grupo, né, não muito grande, obviamente, porque todos falam, então é tempo de 1 hora, no máximo 1 hora e 15. Mas se você puder dar um feedback, né, com as 4 últimas perguntas, que uma é essa, né, o que você descobriu, de novo, ou que saltou aos seus olhos. Eu, por exemplo, para mim foi a importância da linhagem de Bartimeu, que eu confesso a vocês que eu já li esse texto, já preguei sobre esse texto, já ensinei sobre esse texto, mas nunca tinha, assim, o Espírito, nunca tinha me rendido ao Espírito Santo para ele me abrir os olhos para Bartimeu. Né? Foi algo realmente surpreendente para mim. E eu não sei para você o que você descobriu. Bom, então vamos às 3 últimas perguntas do nosso estudo bíblico. A primeira das 3 últimas é: o que você descobriu após estudar esse texto bíblico que você faz, mas que você não vai fazer mais, ou não deve fazer mais a partir de agora? O que você descobriu que você faz, ou uma prática, ou de vez em quando, mas você faz, que você não deve fazer a partir de agora, depois de você ter estudado esse texto? Isso é muito importante, sabe? Anota isso aí, o que você... Aí você fala assim, mas eu não tenho coisa que eu fazia que eu tenho que deixar de fazer. Deixa o Espírito Santo te revelar. Porque se está na Bíblia alguma coisa, precisa mexer comigo. E eu vou contar a vocês, por exemplo, quando eu analisei esse texto com vocês aqui, o que eu descobri que eu tenho que parar de fazer é esperar apoio das pessoas, mesmo daqueles que andam com Jesus, mesmo deles, sabia? Quando me aposentei, eu esperava apoio de muita gente. E eu confesso a vocês que nos primeiros 6 meses eu fiquei extremamente frustrado. Quando completou 1 ano de aposentado, a minha vontade era odiar a todos, porque eu esperava. Depois eu comecei a ver que a vida não é assim. Aí eu passei a entender. Quando eu estudo esse texto, então, eu aprendi a amar eles. Mesmo que, aparentemente, eu não sou lembrado, enfim, não é o caso. Esperar apoio da multidão é um risco, e eu não quero mais correr esse risco. Então, para mim, o que eu descobri que eu fazia e que não faço mais, depois de ter estudado esse texto, foi isso. Eu não sei você, se você quiser compartilhar, seria de grande bênção. A penúltima pergunta é: o que você descobriu nesse texto que você não faz, ou raramente faz, mas que você precisa fazer daqui para frente? O que o Espírito Santo te fez descobrir nesse texto que você não faz, mas ou faz muito raramente, mas que você precisa fazer daqui para frente? No meu caso, eu tenho que ser mais direto, objetivo e incisivo quando conversar com meu Pai Celestial. Porque muitas vezes eu lidava com ele como, Deus soberano, num trono, meu Senhor, meu Salvador. Nesse texto, eu descobri que eu tenho que me relacionar com ele como um filho para com o Pai. Ser bem direto, objetivo, incisivo com ele, e porque ele é direto. Quantas vezes eu já ouvi, né? A gente fala ouvir a voz de Deus, mas não é no ouvido, é no coração, é na mente. Já ouvi Deus falar, já sei o que você quer, e eu fico enrolando, sabe? Eu não fazia como Bartimeu fez. Então, daqui para frente, eu quero, né,
Quando eu fiz esse estudo bíblico com um grupo, alguém me disse assim, eu quero ser como Bartimeu. Achei legal isso, né? Eu não sei qual foi o que o Espírito Santo mostrou a você que você precisa fazer daqui para frente. E a terceira, e a quarta, perdão, né? Pergunta que é a conclusão é qual é o desafio que esse texto impõe a você? Quando você estuda esse texto bíblico, qual é o desafio que ele te impõe? Ao estudar, ao conhecer a história, o acontecimento, o milagre, enfim. Qual é o desafio? Isso eu gostaria de saber, né? Isso é muito importante. Tem muita gente que fala, orar mais. É baseado no texto que nós estudamos. Qual é o desafio? Por exemplo, para mim, é lançar de mim a capa. Sabe? Mesmo antes do milagre. Por isso Jesus enalteceu a fé desse homem. Porque a capa é a nossa proteção, nossa segurança, nossa comodidade, minha, né? Estou falando nossa, mas é minha comodidade, a minha segurança, e diante de Deus eu tenho que aprender a lançar isso fora e confiar e depender diretamente dele. Esse é o grande desafio para a minha vida. Eu não sei qual é o desafio que esse texto impõe a você, mas se você quiser compartilhar, eu fico muito agradecido. Vamos encerrar orando? Ó Deus, meu Pai querido, obrigado por tua misericórdia, não só para combate meu no passado, mas para comigo e para com cada pessoa que está estudando a tua palavra comigo agora. Que, ó Deus, eu possa deixar de fazer as coisas que eu mencionei e fazer as que eu mencionei, e que, ó Deus, o desafio que esse texto me impõe, eu possa cumpri-lo na minha vida durante esta semana. Recebe o meu louvor, a minha gratidão, e que cada pessoa que participou comigo nesse estudo possa ter uma nova e sobrenatural experiência contigo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, tá? Coloca um like, compartilha, comente, que isso favorece bastante o nosso trabalho e nos permite alcançar outras pessoas. Graça e paz. Deus vos abençoe rica e poderosamente.